Se você assistiu o último vídeo, eu te expliquei como o fluxo estrangeiro valorizou as ações nos últimos dias. E você viu também que o mercado tem a expectativa para uma redução na taxa de juros em um futuro breve. E é sobre essa redução e os impactos que ela tem que a gente vai falar hoje, mas não só o impacto sobre o preço das ações, e sim sobre títulos de renda fixa. Então fica ligado nesse vídeo, porque pode ser uma das últimas oportunidades que você tem para aproveitar esse cenário que está se desenhando e que pode te oferecer uma boa lucratividade com os títulos públicos oferecidos pelo governo. Bom, então antes de partir para o preço desses títulos e como você pode lucrar com a valorização deles em um curto prazo, vamos entender só o que são os títulos públicos e por que o governo emite esse tipo de dívida. Os títulos públicos é um instrumento que o governo tem para se financiar, seja para pagamento de despesas ou para investimento. Pode ser infraestrutura, educação, saúde, e o governo faz isso através do Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional, por sua vez, em 2002, criou a plataforma Tesouro Direto, que visa democratizar e facilitar o acesso da população em geral para os investimentos em títulos públicos. E para o mercado financeiro em geral, esses investimentos eles são considerados livres de risco. Primeiro, dado a credibilidade do emissor, uma vez que é o governo federal, então o risco de calote é baixíssimo, é o mais baixo, basta você comparar um título público com um título privado, de um emissor privado. É muito mais fácil, como a gente viu recentemente, que você tenha problemas com o título de um emissor privado do que um título público. É muito mais fácil que um banco ou uma empresa venha quebrar e deixe de honrar o pagamento daquele título do que o governo federal. E o fato do mercado financeiro considerar esse tipo de investimento como livre de risco tem um impacto em todas as outras classes de ativo. Isso porque, se você tem um investimento livre de risco, você vai exigir dos outros investimentos que têm um risco maior, um risco de default maior, ou seja, um risco de não pagamento, uma rentabilidade maior por parte desses outros investimentos. Então, as taxas que são oferecidas nos títulos públicos, elas refletem um cenário do que se espera para a economia de um país e, como consequência, tem impacto em diversas outras classes de ativo. Mas, focando especificamente nos títulos públicos, vamos entender como eles funcionam e como uma mudança na taxa de juros, nesse caso a redução que a gente está esperando aí para os próximos meses, pode impactar na precificação desses títulos hoje. Abrindo o site do Tesouro Direto, você pode ver quais são os títulos que estão sendo negociados na data de hoje. Então aqui a gente pode ver que existe resumidamente três tipos de título: o puramente pós-fixado, o puramente pré-fixado e o híbrido, que mistura características do pós e do pré-fixado. E todos esses investimentos, se você levar até a data de vencimento, que está especificada aqui no lado direito, você vai receber exatamente a taxa contratada, seja ela pós-fixada, pré-fixada ou pós e pré-fixada, menos o imposto de renda e menos uma taxa de custódia cobrada pela B3 de 0,20% ao ano. Então, falando especificamente do Tesouro Selic ou LFT, ele é um tesouro que é puramente pós-fixado e que tem a sua precificação na data atual variando conforme a oferta e a demanda desse título. Então, se você der uma olhadinha aqui, a taxa pós-fixada é a Selic, então esse título vai render exatamente o que a Selic der durante o tempo em que você tiver investido nele, mais um ágio ou deságio que varia conforme a oferta e a demanda desse título. Então, quanto maior a oferta e menor a demanda por esse título, maior vai ser o ágio que esse título vai oferecer para se tornar mais atrativo, e quanto menor a oferta e maior a demanda por esse título, maior vai ser o deságio que esse título vai ter, já que a procura por ele está em alta. Já quando a gente fala do tesouro puramente pré-fixado, a LTN, a gente começa a entender como a mudança na taxa de juros influencia na precificação desse título. Então ele tem por característica ter um valor final que vai ser de R$1.000. Então, se a gente olhar o valor desse título hoje, o com vencimento para 2028 está custando R$796 e o vencimento para 2032 R$480,29. Se você investir nesse título hoje e levar até o vencimento, a taxa que você está contratando vai ser de 13,30% ao ano, e esse título ele vai se valorizar de 480 até o valor final de R$1.000. E aí, claro, você vai pagar o imposto de renda, tem também a taxa de 0,20% ao ano, que a gente falou há pouco, mas o montante bruto do seu investimento para cada título que você comprar no prazo do vencimento vai ser exatamente de R$1.000. Então vamos só entender o seguinte sobre esse título. Eu vou desenhar um gráfico aqui, e aqui a gente vai ter o valor inicial desse título, ou seja, o valor que você vai pagar na data da aplicação, e o tempo. Então esse título ele vai sair do valor da aplicação até o valor final, que, como a gente acabou de ver, vai ser um valor bruto
de R$1.000. E se a gente usar, por exemplo, o título que tem vencimento para 2032, então a gente pode considerar a taxa desse título aqui, como está sendo ofertada lá na plataforma do Tesouro Direto, de 13,2% ao ano. E aí vamos imaginar agora o cenário em que a taxa oferecida para investimento nesse título, ela deixa de ser 13,2% ao ano e passa a ser 12% ao ano. E já já a gente vai entender o porquê que essa oscilação de taxa acontece. Se a gente mantém o mesmo valor inicial aqui desse título pelo mesmo período, então ele não iria chegar nos R$1.000 na data de vencimento em 2032. Por isso que tem um ajuste no valor atual desse título para que na data de vencimento, rendendo a nova taxa de 12% ao ano, ele também chegue ao valor final de R$1.000. Então a gente nota aqui que se existe um decréscimo da taxa de rentabilidade desse título, o valor atual desse título ele vai subir. E o mesmo acontece em uma situação oposta. Por exemplo, a taxa deixa de ser 13,2% ao ano e passa a ser de 15% ao ano. De novo, se a gente tem o mesmo valor inicial aqui e essa taxa passa a ser de 15% ao ano pelo mesmo período de tempo, então a valorização, o valor final desse título não seria de R$1.000, mas seria superior. Como o valor final dele tem que ser de R$1.000, então existe uma depreciação do valor atual dele para que esse título, rendendo os 15%, que é a nova taxa, também chegue no valor final de R$1.000. Então perceba que se a gente tem um decréscimo da taxa de rentabilidade, o valor do título atual ele se aprecia, e se a gente tem um aumento da taxa da rentabilidade oferecida para esses títulos, o valor atual desses títulos são depreciados. E aí agora a gente começa a entender por que essas taxas oferecidas para esses títulos, elas podem e vão variar em todos eles. O mercado tem uma expectativa de para onde a taxa de juros vai caminhar nos próximos anos. E essa expectativa ela muda dia após dia. E muda com base nos cenários macroeconômicos, nos indicadores que são divulgados, nas notícias que saem, no cenário político, inclusive na indefinição do cenário político também altera e muito a expectativa do mercado para a taxa futura. E simplificando o que a gente está vendo desse gráfico aqui, é basicamente a expectativa do mercado de para onde a taxa de juros vai em janeiro de 2032. Então, na B3 a gente tem o que se chama de negociação de contratos futuros. Esse daqui é um dos contratos futuros que é negociado através da B3. Nesse caso é para onde a taxa DI vai. Lembra que a taxa DI ela está intrinsecamente ligada à taxa Selic. E aqui a gente pode ver que do dia 21 de janeiro até o dia 30 de janeiro, a expectativa do mercado para a taxa de juros em janeiro de 2032, ela foi caindo pouco a pouco. E se a gente comparar a expectativa que o mercado tem de para onde a taxa DI vai caminhar em janeiro de 2032 e comparar com o que está sendo ofertado pelo Tesouro Direto para um vencimento também em 2032, a gente vai ver que a taxa é bem parecida. Isso não é uma coincidência, isso é uma consequência da expectativa do mercado. Então, resumidamente, essa taxa oferecida pelos títulos públicos pré-fixados, elas variam conforme a expectativa da taxa de juros do mercado para o futuro. E já a variação do preço atual desse título, ele varia conforme a duration desse título. A gente já vai entrar no detalhe do que é a duration, mas resumidamente, a amplitude da variação do preço atual desses títulos vai ser maior quanto maior for a duration de cada um desses investimentos. Por exemplo, se a taxa Selic sai de 15% ao ano, que é o que está hoje no momento da gravação desse vídeo, e vai para 12,5% ao ano, que é a expectativa que o mercado financeiro tem de para onde a taxa vai caminhar até o final do ano de 2026, a gente tem um decréscimo de 2,5% na taxa, e esse título aqui de 2028, por ter uma duration menor do que o título de 2032, vai ter uma valorização menor do que esse título vai oferecer. Mas a gente já vai entender esse conceito com calma. E por fim, a gente tem os títulos híbridos, ou as NTNs. Basicamente, são títulos que oferecem uma taxa pós-fixada, nesse caso o IPCA, mais uma taxa pré-fixada. Então ele mistura características do título Selic com o título pré-fixado. E o valor final desse tipo de título, que a gente viu que lá no pré-fixado é de R$1.000, nesse caso é um valor X atualizado pelo IPCA. Porque se é um título que está indexado ao IPCA, não tem como a gente estabelecer um valor final para ele, bater o martelo de um valor final. O IPCA pode dar 5% ao ano, 2% ao ano, ou pode dar 20% ao ano. Então o valor final desse título não tem como ser estabelecido, mas é convencionado que é um valor X, esse valor X pode ser 100 mil, 100 mil, 1 milhão, você quem estabelece, corrigido pela inflação do período. E que, novamente, se você levar até a taxa de vencimento,
vai render exatamente a inflação do período mais essa taxa pré-contratada. E é aqui que entra o pulo do gato desse título. Diferentemente dos títulos pré-fixados, esse título, as NTNs, oferecem prazos maiores do que os pré-fixados. Enquanto o maior prazo oferecido atualmente pelo Tesouro pré-fixado é para 2032, ou seja, a duration máxima do seu investimento vai ser de 6 anos, aqui nas NTNs, que são os títulos atrelados à inflação, a gente consegue investir com prazos muito superiores. Por exemplo, o IPCA 2050 tem vencimento para o dia 15 de agosto de 2050, ou seja, 24 anos, e o Tesouro Renda Mais, Aposentadoria Extra, que nada mais é do que o mesmo título, Tesouro IPCA+, ao invés de receber o valor do título todo de uma vez, o pagamento desse título vai ser parcelado ao longo de 20 anos. É, resumidamente, a única diferença que tem entre o Renda Mais e o IPCA+. Também tem uma diferença de que o Renda Mais, se você levar até o vencimento, não é cobrada a taxa de custódia de 0,20% ao ano, mas que para efeito do que a gente está procurando aqui nesse, que é a valorização com a queda da taxa de juros, não vai ter nenhum impacto e não vai fazer diferença para a gente. Porque o que está sendo buscado é lucrar com a marcação a mercado e a valorização desse título no curto prazo. Então, o último recebimento que você vai ter desse título, se você levar até a data de vencimento, vai ser no dia 15 de dezembro de 2084. E isso faz com que a duration do seu título vá lá para frente. Quanto maior a duration do seu título, maior vai ser a amplitude de movimento conforme a variação da taxa de juros, ou conforme a variação da expectativa da taxa de juros. Então, vamos só entender o seguinte: o que o mercado chama de marcação a mercado. Existe um preço teórico para os títulos. Eu vou desenhar aqui novamente aquele gráfico que a gente fez agora há pouco e a gente viu que aqui é o tempo e aqui é o valor inicial do título no momento da aplicação, e a gente tem uma curva teórica de preço em que, conforme a taxa contratada e o tempo aguardado, você vai carregar esse título que tem um valor final, no caso dos pré-fixados, em R$ 1.000, e no caso das NTNBs, que estão atreladas ao IPCA, um valor X mais IPCA. Então, na teoria, se nenhuma circunstância mudasse, se não tivesse a variação da taxa de juros e nem da expectativa da variação da taxa de juros, o valor do título investido seguiria uma linha reta do momento da aplicação até o momento do vencimento. Só que na prática a gente sabe que isso não acontece. Na prática, ao longo desse tempo aqui, as expectativas do mercado vão alterando, o que faz com que as taxas sejam alteradas e, consequentemente, o valor presente desse título ele também seja alterado. Então, ao invés de seguir essa linha teórica, esse título segue essa linha aqui, que é uma linha em que o valor atual ele é valorizado conforme conforme a expectativa para a queda da taxa de juros, ou ele pode ser depreciado conforme existe uma expectativa para a alta da taxa de juros. E ao longo do tempo, esse título, o valor desse título, ele vai caminhando aqui ao redor do preço teórico desse título, e quanto mais perto da data de vencimento, menor vai ser essa variação. Então, aqui a gente vê que quanto mais distante do vencimento a gente tiver, maior vai ser a amplitude desses movimentos aqui, conforme a variação da taxa de juros, e quanto mais perto a gente tiver do vencimento, menor vai ser a amplitude desses movimentos aqui, conforme a variação da taxa de juros. Então, com isso, a gente já tem um entendimento básico de o que vem a ser a duration. Então, a duration nada mais é do que a média ponderada para o recebimento de caixa de um determinado investimento. Que fique bem claro que não é a mesma coisa do prazo. Então, para tentar melhorar o entendimento, vamos imaginar essa linha aqui como uma linha do tempo de um determinado investimento, em que hoje tem a aplicação do capital inicial, daqui a um ano a gente tem o recebimento da metade do valor que foi aplicado, mais os juros total da aplicação, e ao final do segundo ano a gente tem o recebimento da segunda metade desse investimento, mais o que rendeu de juros. Então, se aqui a gente tem um prazo zero, e aqui a gente tem um prazo de 1 ano e 2 anos, e o recebimento do montante total, ou seja, principal mais juros, ocorre exatamente 50% em 1 ano, e os outros 50% ao final do segundo ano, a gente tem uma duration para esse tipo de investimento de exatamente 1 ano e meio. Então, a duration desse título
ela vai estar exatamente na metade desse prazo aqui dos recebimentos do caixa. É por isso que a definição para duration é a média ponderada do recebimento de caixa. Então ela vai variando conforme o montante que você vai recebendo de caixa ao longo de um prazo, ao longo de um determinado tempo. E nesse caso, como a gente viu há pouco, quanto maior for a duration do seu investimento, quanto maior for a duração para recebimento do caixa do investimento que você está fazendo, maior vai ser a oscilação do valor atual do título. Se a gente tem um título que vence com 1 ano e a taxa muda 1%, a variação dele no valor atual vai ser bem menor do que um título que tem vencimento para daqui a 10 anos, 20 anos e por aí vai. E é nesse cenário que entram as NTNBs, porque elas têm um vencimento muito superior aos pré-fixados e elas têm uma valorização que, assim como os pré-fixados, varia conforme a expectativa da taxa de juros. Resumindo, quanto maior for a expectativa para a queda da taxa de juros ao longo do investimento, ao longo do prazo que está sendo investido aquele título, maior vai ser a valorização atual. E quanto maior for o prazo para recebimento dos rendimentos ou do caixa total do investimento que você está fazendo, maior vai ser a amplitude da valorização atual. Então, mais o seu título vai se valorizar em um período de tempo menor. E como a gente vem vendo e acompanhando no noticiário, existe cada vez mais a expectativa para queda da taxa de juros. Então, esse é aquele mesmo gráfico que a gente viu agora há pouco, que é o que o mercado espera para a UDI em janeiro de 2032. E se a gente acompanhar aqui a tendência desse gráfico, desde abril do ano passado, é que existe uma queda na taxa de DI, ou seja, uma queda na taxa de juros. Claro que teve algumas valorizações aqui, algumas mudanças de perspectiva pelo mercado. O mercado esperava que essa redução da taxa de juros há 6 meses, há 9 meses, ela já tivesse sido iniciada, ainda que de uma maneira mais comedida, mas não foi o que aconteceu. No entanto, na última reunião do Copom, praticamente confirmaram que, continuando no cenário atual, sem nenhum fator relevante e extraordinário vindo a acontecer, o início da redução da taxa de juros acontece a partir da próxima reunião do Copom, praticamente daqui a 40 dias. Então, a gente vê aqui que, enquanto a expectativa em em fevereiro de 2025 era que o DI chegasse em janeiro de 2032 em 15%, a expectativa agora já é para 13,23%. No entanto, como todo investimento, se tem pontos positivos, também tem pontos negativos. Até porque no mercado financeiro, como bem se diz, não existe almoço de graça. Da mesma forma que a gente pode ter uma apreciação de valor atual desses títulos muito alta, ou seja, se as expectativas do mercado se concretizarem, a valorização desses títulos, principalmente com a duração mais longa, um vencimento mais longo, pode ser uma valorização muito boa em um curto espaço de tempo. A gente também tem o cenário inverso se as expectativas do mercado não se concretizarem. É um tipo de investimento que tem uma volatilidade alta, muitas vezes superiores a algumas ações que se tem como defensivas. O segundo ponto negativo que tem também nesse tipo de investimento, além de uma alta volatilidade, é o pagamento antecipado de imposto de renda e a taxa de custódia, que, embora seja uma taxa pequena, mas que no longo prazo, para juros compostos, tem o seu impacto. Então, quem estuda há algum tempo sabe que o objetivo de acúmulo de patrimônio a longo prazo é a aposentadoria, é você deixar de depender de uma renda ativa do seu trabalho para viver no futuro, mas que quanto maior for o giro do seu patrimônio, comprando e vendendo ativos, sejam eles qual for, maiores vão ser as taxas que você vai ter que pagar e maior vai ser o impacto desse pagamento dessas taxas nos juros compostos dos seus investimentos. Então você pode ter uma bela rentabilidade em um curto espaço de tempo e isso é muito positivo, mas vem também atrelado ao pagamento de taxas no momento em que você realizar o lucro e o saque desse investimento. E por fim, o último ponto negativo desse investimento é a previsão que você tem para o uso de caixa que você vai fazer desse montante que você está colocando nesse tipo de aplicação. Então, como a gente viu, a volatilidade é alta, você pode ter uma valorização grande em um curto espaço de tempo, mas você também pode ter uma desvalorização grande. E se você não tem uma previsibilidade para o uso desse montante, você pode precisar dele daqui a 6 meses, 3 meses, 1 ano. É um curto período de tempo em que não necessariamente você vai conseguir ter lucro nesse tipo de investimento e você pode sair no prejuízo ou sair no 0 a 0, que também seria um cenário negativo dado o risco que você tomou. Então, se você está tomando um risco alto, pressupõe que você tem que ter um retorno no mínimo equiparável ao risco que você está tomando, se for para ficar no 0 a 0, que ao menos seja com um risco menor. Esse tipo de investimento, assim como a gente falou lá no primeiro vídeo do canal,
é um tipo de investimento que de uma certa forma até se parece com ações em relação ao prazo. É aquele tipo de investimento que você pode ter uma rentabilidade alta, mas o dinheiro que você está colocando nele não pode ter prazo. Ou no mínimo você tem que ter um prazo grande aí de garantia de que você não vai precisar resgatar esse dinheiro. Então é isso. São vários conceitos que envolvem a precificação dos títulos públicos. Não dá para a gente entrar no detalhe de todos eles em um vídeo, mas eu espero que a ideia principal e principalmente o risco atrelado a esse tipo de investimento tenha ficado claro para você. Tanto o potencial de valorização, como também a volatilidade que esse tipo de investimento oferece. Se você gostou desse conteúdo, deixa o comentário aqui embaixo, deixa o like para dar uma força e acompanha o canal para os próximos vídeos, tá bom? Valeu!